Centro de Pesquisa e de Emprego e Desemprego da região metropolitana, Porto Alegre. Sou aqui, sou economista e sou da turma dos antigos, né? Os que estão mais de 30 anos na fundação. Bom, gente, então, colocando para vocês a PED, e aí eu vou apresentar os parceiros, eu vou chamando o pessoal para fazer compor na mesa também, né? Porque eu não vou ficar sozinha nessa mesa aqui. A PED, então, é uma pesquisa de emprego e desemprego. Não tá sozinha, eu tô aqui, ó. Projeto, tá, mas tu tá muito longe, mais próximo. Realizada na nossa região metropolitana de Porto Alegre desde 92, com uma parceria, e isso é extremamente importante, que é a possibilidade da realização da PED, ela está vinculada e centrada na parceria que existe entre os nossos parceiros, que são o DIEESE, né? E aí eu chamo a representante do DIEESE, a Ana Paula, que é a coordenadora da PED da nossa região, representando o DIEESE, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que é representada pela Irene, né? A Irene está conosco há muito tempo, né? A gente agora mexe que ela é a Irene da FENA, mas a Irene da Projetar. E a Ana Paula está dizendo também, né? Está quase. Bom, então, com a parceria aqui na nossa região metropolitana com a Fundação Gaúcha do Trabalho e com a orientação, com a colaboração, com a participação do DIEESE, que é o detentor, junto com a Fundação SEAD, da metodologia que é da PED, que é aplicada em todas as regiões metropolitanas, né, 7 regiões. Então, ela é um convênio do DIEESE, da Fundação Gaúcha, do SEAD, Fundação de Economia e Estatística, onde nós estamos, que é onde ocorre todo o apoio logístico da pesquisa, ele acontece aqui dentro da FEE, né? Para que essa pesquisa possa se desenvolver, ela utiliza dos recursos do FAT, né? O apoio do FAT, do Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho. Então, são esses os nossos parceiros. Qual é o propósito? Mas assim, ó, o propósito da PEC, tem que falar com o microfone aqui. A pesquisa de emprego, então, ela tem como propósito, a PED, é uma pesquisa que tem sido regida por esses propósitos básicos, né? O que norteia todo o nosso trabalho. Captar e divulgar informações segundo uma metodologia que permite às instituições... Mas eu falo alto. Tá. Captar e divulgar informações segundo uma metodologia que permita às instituições produtoras expressar situações típicas de um mercado de trabalho heterogêneo, né, da época que foi criado, no qual as fronteiras entre as condições de ocupados, desempregados e inativos são muito tênues. Então a PED consegue trabalhar com essas fronteiras. Aplicar um questionário que, além de viabilizar essa proposta metodológica, garanta a obtenção de indicadores compatíveis com as estatísticas internacionais. Então, nossa pesquisa tem essa possibilidade de ser compatível com as estatísticas internacionais. E também construir um banco de dados que possibilite às demais instituições e aos estudiosos o processamento das variáveis descritivas do mercado de trabalho de acordo com a abordagem teórica e metodológica mais adequada a seus objetivos. Isso é, então, os propósitos que norteiam a nossa pesquisa. Bom, para que a pesquisa possa ser realizada, então ela iniciou aqui na nossa região metropolitana em 92. Logo a seguir, em 93, foi criado o Sistema de Estatísticas PED. O que é a parte do Sistema de Estatística? Que a partir do processo de institucionalização da PED, transformando-a em um sistema PED que ocorreu em 1993, quando a adequação deste modelo de pesquisa de emprego foi reconhecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. E era aí onde gerou a maior parte do volume do recurso que hoje é utilizado na pesquisa. Então, que passou a financiar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, dentro deles as pesquisas de emprego e desemprego no Distrito Federal e nas regiões metropolitanas que utilizassem a metodologia da Fundação SEAD e do DIEESE. Né? A partir das resoluções 1054 e 55, de 14 de dezembro de 93 do
atentar às especificidades dos mercados de trabalho regionais e investigar temas de interesse relacionados a outros aspectos sociais pela aplicação de módulos suplementares de interesse local ou para o conjunto das regiões. Ou seja, além de nós podermos aplicar aplicar essa pesquisa no nosso questionário principal, né, que é esse questionário aqui, depois eu posso estar passando para vocês, o nosso questionário principal. O nosso questionário principal, né, aqui possibilita também a entrada de questionários suplementares, de blocos suplementares. Nós temos então, além da resolução 54 e resolução 55 do CODEFAT. Eu só estou pedindo que tu seja aqui, apesar de estar aqui, nós estamos filmando. Perfeito, perfeito. Não aparece, exatamente. Então, essas são as resoluções que deram a condição para que a pesquisa, para que esse sistema PET, esse sistema de pesquisa, então se transformasse, se colocasse, tivesse as condições. Aí eu acho que tem alguma coisa para colocar com relação a essas resoluções? Eu acho que só as três primeiras, elas são da mesma época, de 93, publicada em 94, e elas, na verdade, consubstanciam a condição de execução do programa de seguro-desemprego que foi criado durante a nossa Constituição de 88, né? E, na verdade, ele só teve plenas condições de se desenvolver e se implantar, né, realmente no país, quando o CODEFAT estabeleceu essas resoluções, que é a partir do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador, ele veio os recursos para isso. E o sistema público brasileiro de emprego, que já existia desde 76, passou a partir desse momento a ser sustentado fundamentalmente pelo programa do seguro-desemprego. Então, todas as outras ações do sistema público, a intermediação, a geração de ocupações e apoio a ocupações não assalariadas, e também ao levantamento, enfim, mais uma dos objetivos do sistema, que é a geração de informações sobre o mercado de trabalho, passaram a configurar um sistema único com, então, assim, um aporte de recursos que vinha do FAT, que possibilitou a sustentação e continuidade. E a PED, já em 93, nesse momento de constituição da instalação propriamente dita do fundo como financiador do seguro-desemprego, já foi apontada nas resoluções como a metodologia que seria sustentada também financeiramente pelo sistema. Portanto, a PED faz parte do sistema público de emprego desde esse período, né? Na década de 2000, em 93, 94, nós tivemos uma outra resolução que também reforça isso, porque aí criou, na verdade, o Sistema Nacional, o Sistema PED, de Estatísticas PED, que é o sistema, na verdade, é a reunião de todas as PEDs que existem hoje no país, sob a orientação única, né, e sob execução de uma coordenação nacional. Então, ela passou a ter uma série de requisitos de qualidade que já vinham antes, né, de identificação, porque os questionários, a metodologia de aplicação, tudo é a mesma. Mas nós acabamos constituindo, então, a partir daí, um sistema de informações nacionalmente organizado, né? Isso, então, nos possibilita uma comparabilidade muito grande. Nós vamos, depois a Ana também vai falar sobre isso. Nós podemos fazer estudos que ultrapassam a nossa região metropolitana, se nós quisermos estudos comparativos, né, com outras regiões, e ter um olhar mais abrangente. Mas do ponto de vista institucional, acho que era isso. Era só duas coisas só para colocar, que uma delas resoluções
regiões, a 466, é a que permite que os municípios com mais de 300 mil habitantes possam ter PED e que a gente consegue levar isso porque está nessa resolução um aporte para esse tipo de pesquisa. E aí, chamando um pouco que nós, nesse longo período, em 2006, a gente teve duas tomadas feitas no interior, né, do país, que uma foi em Pelotas e em torno, e a outra foi em Caruaru, e ainda com alguma experiência em pré-teste de questionário em Caxias. E a outra questão é que na 530 a gente tem um comitê gestor do sistema PED, né, que reúne as secretarias de trabalho onde a gente tem a PED, né, que aí são 7 regiões que hoje a gente tem, além de fazer parte as executoras, e aí o exemplo de executora é a Fundação, aqui a FE, então as executoras de cada uma das regiões, e a Fundação SEAD de ES. Bom, então aqui a gente tem ideia então de como é que é o sistema PED hoje. A pesquisa de emprego é realizada em 7 regiões metropolitanas, né? Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, né? São Paulo. Na nossa região metropolitana, destacando então a parceria entre a Fundação SEAD de ESE, o Ministério do Trabalho e Recursos do FAT, a Fundação de Economia e Estatística, né, que é onde ocorre todo o desenvolvimento da pesquisa, o apoio logístico todo é aqui, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, por onde o recurso entra, né, por onde o recurso vem do FAT, ele vem via Fundação Gaúcha do Trabalho, Secretaria do Trabalho, e nós temos também um convênio com a Prefeitura do município de Porto Alegre, que permite que os dados sejam abertos para Porto Alegre, porque nós divulgamos essas informações a nível de região metropolitana de Porto Alegre, ou seja, não tem como abrir especificamente para Novo Hamburgo ou para Canoas. O único município que, a partir deste convênio com a Prefeitura de Porto Alegre, ampliou a amostra para Porto Alegre, e com isso permite que se abra algumas variáveis para Porto Alegre, né? Então, inclusive esse convênio com a Prefeitura está em fase de retomada, né? Ele deu uma parada por um tempo. A pesquisa, como eu digo, já existe na nossa região desde janeiro de 92, quando ela foi implantada. O nosso primeiro dado saiu em junho de 92 e ela abarca 24 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. O tamanho da amostra, com relação ao tamanho da amostra, depois será tratado quando se trabalhar a estatística. E aí uma comparação. Mas uma coisa que é importante chamar a atenção é que dentro do sistema PED, todos os procedimentos adotados são idênticos para todas as regiões metropolitanas. Ou seja, captamos a informação do mesmo dado, da mesma forma, processamos da mesma forma, divulgamos as informações na mesma data. Tem um procedimento uniforme, o informe ele é igual, ele é semelhante em todas as PEDs. E isso é possibilitado para isso a gente tem encontros anuais, né, que são são coordenados pela coordenação técnica do sistema, né, que essa coordenação cabe à formulação das propostas que serão apresentadas em fóruns que organizam em níveis distintos de diálogo técnico-institucional. Então nós temos vários fóruns de discussão da metodologia, de possíveis alterações. Nada acontece na PED sem que seja discutido nacionalmente, com todas as 7 regiões que formam o sistema a partir da coordenação técnica do sistema. Então nós temos três fóruns de discussão, né? Nós temos as oficinas técnicas regionais e os workshops que estão junto com o Ministério do Trabalho. Com cada uma das equipes regionais, e aí quem é que participa? Cada uma das equipes regionais da PED e os técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego. Um outro fórum de discussão são as oficinas técnicas do sistema PED, que é um fórum de deliberação técnica cotidiana do sistema.
formado pelos coordenadores regionais, indicados pelas instituições, que conformam o sistema, e junto com o sistema execução, as executoras regionais, e o DIES e o SEAD, que são os coordenadores técnicos, né, da coordenação técnica do sistema. E depois nós temos uma outra fórum, que é as conferências metodológicas do sistema PED, constituído pelo conjunto das equipes regionais, pelo DIES, pelo SEAD e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E a este fórum pautado pela discussão metodológica, concede a deliberação e os encaminhamentos relativos à alteração do escopo temático, operacionalização e estratégias de execução da pesquisa. Ou seja, no mínimo 2 vezes por ano, essa equipe se reúne, geralmente em São Paulo. A equipe coordenadora das PEDs regionais, né, que normalmente são a Irene, a Ana e eu, né, participamos desses fóruns deliberativos. Então, se vai alterar qualquer coisa no questionário, isso passa primeiro por uma decisão, deliberação, de que forma vai ser feito, quando vai ser feito, né, o acompanhamento. Então, esses são a forma, quer dizer, não é uma coisa, não é uma pesquisa que cada um vai por onde quer, né? Não, ele é todo ele de acordo com as determinações do sistema. E qual é o grande... a partir da aplicação desse questionário da pesquisa, nós temos, então, qual é o objetivo, né? Por que lá em 1983, 84, o DIES, juntamente com o SEAD, resolveram montar, aplicar, testar uma metodologia nova da pesquisa? Né? Naquela época, as taxas de desemprego oficiais do país eram extremamente baixas frente à realidade econômica que se vivia, frente à situação de desemprego das pessoas. E com isso, então, eles criaram foram testar uma metodologia nova que, na época. E desde então, com alguns ajustes, a metodologia aplicada é a mesma. E qual é o objetivo? Nesse gráfico a gente tem uma ideia de como é que nós, da onde a gente parte e aonde a gente chega. Qual é o grande erro? A partir da aplicação da nossa amostra mensal, né, e a nossa pesquisa é uma pesquisa mensal e domiciliar, o nosso objeto de pesquisa é os domicílios, os indivíduos que ali residam de forma permanente, né? Nós investigamos toda a população, nós levantamos atributos pessoais de toda a população, de 0 até quantos anos tenha, né? E nós, a partir nós vamos ter uma população total. Dessa população total, nós vamos ter uma população menor de 10 anos, da qual nós vamos estar investigando somente atributos pessoais dessa população menor de 10 anos. E nós vamos ter uma população em idade ativa que se instituiu que todo indivíduo de 10 anos ou mais vai fazer parte dessa população em idade ativa. Dessa população em idade ativa, dessa PIA com 10 anos e mais, a partir da aplicação do questionário, da metodologia do questionário, da sequência de questões, nós vamos estar separando dessa PIA quem está no mercado de trabalho, quem é população economicamente ativa e está no mercado de trabalho porque está ocupada ou desempregada, daquela que está fora do mercado de trabalho porque está na condição de inatividade, né? E aí a metodologia me diz que quem é inativo é aquela pessoa que não tem procura de trabalho e não trabalha. E aí nós detalhamos que tipo de inativo é esse indivíduo, para nós separarmos esse indivíduo inativo em inativo puro, que é aquele que não procura e não trabalha, porque é aposentado, dona de casa, estudante, não faz nada. Dentro do período de referência da pesquisa, essa pessoa não faz nenhum tipo de atividade no mercado de trabalho, por isso está considerada fora de trabalho. Do inativo com trabalho excepcional, que é aquele indivíduo que não procura, mas que excepcionalmente, por algum motivo, ele fez algum trabalho remunerado no período de referência da pesquisa. Então, nós temos o inativo com um trabalho excepcional. E a outra forma de investigar os indivíduos que estão na PEA, na nossa população economicamente ativa, portanto, dentro do mercado de trabalho, nós vamos separar, a partir das questões que a gente chama classificatórias, quem está ocupado porque não procura trabalho e trabalha,
procura trabalho e trabalha numa condição porque ele quer substituir esse trabalho, mas ele não tem um trabalho regular, daquele indivíduo que está na condição de desempregado. E aí nós vamos detalhar, e esse é o nosso grande avanço em relação às outras pesquisas, que é detalhar esse desempregado, que é o desemprego aberto e o desemprego oculto. E o oculto pelo trabalho precário e pelo desalento. Né? Quem é o desemprego aberto? É aquele indivíduo que procura trabalho e não trabalhou de nenhuma forma no período de referência da pesquisa. Do desemprego oculto, que é aquele indivíduo que procura trabalho e realizou algum tipo de trabalho de forma precária, irregular, sem garantia, sem previsibilidade, que o torna um desemprego oculto pelo trabalho precário. E aquele indivíduo que, embora procure trabalho, tenha necessidade de trabalho, ele desiste num período recente de busca de trabalho por uma questão de desalento, por ele se sentir que o mercado de trabalho não está oferecendo vaga no momento, então ele dá uma segurada porque ele se sente num momento desalentado. Então, a partir da população total, a gente chega a 6 situações ocupacionais que a pesquisa permite, no final da aplicação do questionário, identificar. Que é o nosso indivíduo que está ocupado, que está na condição de desemprego oculto aberto, ou no desemprego oculto pelo trabalho precário, pelo desalento, ou ele é um inativo puro, ou é um inativo com trabalho excepcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações ocupacionais da PED permite que a gente identifique no final do questionário. Quem é que instituiu a PIA de 10 anos com criança, pessoas, né? De 10 anos e mais. De 10 anos. O objetivo é captar o trabalho infantil. Tá. Né? Por isso. E aí, 10 anos e mais, 10 anos, porque as pesquisas outras oficiais trabalham acima de 15 anos. Né? Então, mas elas trabalham com a divulgação de 15 anos, mas a captação a partir dos 10. Isso é uma normatização internacional. Internacional. E no nosso caso, fundamental, porque a legislação é uma, mas a realidade é outra. Pois é, isso ia dizer. Então, ela nos permite... Uma criança de 11 anos pode estar dentro da PE. Claro, nós temos muitas situações. Temos até com crianças menores, porque a gente vê isso pelo tempo em que está trabalhando. Às vezes uma criança de 12 anos está trabalhando assim. Então, essas situações permitem que a gente verifique o trabalho infantil também. Batista, se foi a bateria lá do... Bom, aqui, neste gráfico, nessa representação, a gente consegue ver melhor, entende? Esse avanço que a PED dá, entende? A gente consegue ver isso, porque os grandes grupos são os ocupados, os desempregados e os inativos. Né? Aqueles indivíduos que... os ocupados, os inativos e os desempregados, certo? E o grande avanço que a gente tem com relação à PED é exatamente essa questão, assim, é o desempregado pelo trabalho precário. Quem é esse pessoal? É aquele pessoal que está na condição de desempregado porque tem procura, mas ao mesmo tempo ele pega uma faixa dos ocupados porque ele fez um trabalho de caráter, de forma irregular, de forma precária. Então ele está nessa intersecção aqui, entre o desemprego e o ocupado. Ele não é ocupado porque o trabalho que ele realiza é um trabalho precário. Ele não é desempregado porque ele realizou algum tipo de trabalho no período de referência da pesquisa. E eu só para clarear, porque a gente trabalha também enfim, a gente levanta situações em que as pessoas estão ocupadas com trabalhos precários, mas que é a condição normal desse indivíduo. Na verdade, o desemprego oculto pelo trabalho precário, né, que é isso que a gente está mostrando, ele pega aquela parcela de indivíduos que faz algum trabalho com a característica do bico, que é, na verdade, a característica de substituir a seguridade social que atinge ainda, que seria o seguro-desemprego, atinge uma parcela muito pequena ainda dos trabalhadores, porque está muito vinculado à situação de ter sido assalariado, né? E quando a pesquisa começou, e a
surge em 88 na Constituição e, na verdade, só vai se organizar mesmo e se efetivar em meados, né, ali por 93, 94. Então, é uma condição de sobrevivência esse trabalho enquanto faz a procura. Por isso, considerado, né, desempregado, um trabalho precário. Na realidade, aquele indivíduo que está na condição de trabalho precário, mas essa é a sua condição natural, ele está ocupado. Ele não vai aparecer, está ocupado, embora a sua característica de trabalho irregular. Só vai entrar nessa franja que realmente aquele indivíduo que tem procura de trabalho com uma melhor condição de trabalho. O desemprego pelo desalento é aquela situação do indivíduo. Ele não está inativo porque ele ainda manteve uma procura de trabalho em um dos períodos da pesquisa. Mas ele também está na condição de desempregado porque ele tem procura de trabalho, mas não assumiu a sua inatividade ainda. E o inativo com trabalho excepcional, a sua condição principal é ser inativo. Mas excepcionalmente ele dá uma entrada lá no mundo ocupado quando ele realiza algum trabalho de forma excepcional. E essa é a condição. O trabalho é excepcional, ele fez eventualmente, não é uma coisa que ele faça normalmente. Então esse é o grande avanço que a PED tem em relação às outras pesquisas, que nossa metodologia permite então captar essas pessoas que estão nessa condição de ocupacional. Né? A partir então do nosso questionário, a gente consegue esses são um quadro de variáveis ou indicadores captados pela PED, segundo a população investigada. Então, para a população total, nós investigamos todas essas questões referentes a atributos pessoais. Para a população de 10 anos e mais, a gente vai então, a partir da investigação da procura de trabalho desse indivíduo, nós então vamos definir se esse indivíduo vai ser classificado como ocupado, como desempregado ou como inativo. Né? Então, o indivíduo que tem procura efetiva de trabalho em 30 dias e que trabalhou nos últimos 7 dias, uma característica, tem procura de trabalho em 30 dias e que não trabalhou uma procura de trabalho em 30 dias. Investigado lá na questão de realização de trabalho nos últimos 7 dias, para aquele indivíduo que tem de procurar. Ele realizou um trabalho nos últimos 7 dias. Nós vamos investigar a partir do motivo da procura de trabalho desse indivíduo, qual é a situação dele. Se ele tem uma procura de trabalho porque ele quer substituir, porque esse trabalho que ele realiza não tem as garantias trabalhistas necessárias, ou seja, ele tem trabalho todos os dias, ele tem uma garantia, tem uma previsibilidade, mas ele gostaria de mudar, né? Gostaria de mudar de empresa, ter melhores condições de trabalho. Bom, esse indivíduo vai entrar como ocupado, nós vamos investigar qual é a ocupação dele, a frequência de trabalho dele é regular, ele tem garantia de trabalho, qual é o trabalho que ele realiza e que ele quer substituir. A gente então vai investigar, ele vai entrar como ocupado. Aquele indivíduo que não tem procura de trabalho nos 30 dias, no 30, que não trabalhou nos últimos 7 dias e que não trabalha porque não deseja ou não pode. Então esse indivíduo não quer, esse indivíduo é um inativo. Nós vamos ver que tipo de inatividade que ele é lá quando nós vamos investigar o tipo de inativo. Então essas variáveis permitem uma série de cruzamentos e de investigações e de detalhamento da situação ocupacional de todas as pessoas de 10 anos e mais. Então tem uma margem de trabalho, de investigação muito boa, que permite uma ampla investigação. Bom, a partir dessa série de variáveis que a gente levanta, né, a PED tem os principais indicadores e produtos. Quais são os nossos principais indicadores? Bom, o boletim informativo mensal, né, depois a gente vai estar mostrando para vocês, que é o boletim de acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho regional. Contém um texto básico com análise dos principais indicadores de desemprego, ocupação e rendimento. Então, toda a última quarta-feira do mês, nós divulgamos, nós e as outras 6 regiões metropolitanas do sistema, divulgamos o boletim informativo mensal que dá conta da situação do mercado de trabalho na região metropolitana, no que se refere aos principais indicadores de desemprego, ocupação e rendimento. A partir daí a gente cria, então, tem uma série de outras informações que também fazem parte. A
participação, a taxa de desemprego, participação de desemprego total e por tipo, por tipo, por sexo, por idade, por posição no domicílio, por experiência anterior de trabalho. Também nós temos as estimativas do contingente de ocupados e os índices de ocupação por setores de atividades e formas de inserção laboral. Também nós, nesse boletim, divulgamos também rendimento médio real dos ocupados e dos assalariados, a jornada de trabalho discriminados por setor de atividade, quartis e percentis de renda e a massa de rendimentos. A jornada semanal média de trabalho discriminada por setor de atividade. Então, esse boletim mensal. Temos também a análise anual do desempenho do mercado de trabalho regional. Nós divulgamos em janeiro o boletim anual, onde a gente fecha, onde a gente compatibiliza toda a informação do ano, considerando as principais mudanças ocorridas no período e a evolução do mercado de trabalho ao longo do último ano. Os estudos especiais, a nossa base de dados permite estudos especiais enfocando temas de interesse regional e ou institucional, né? Principalmente já temos vários estudos para jovens, idosos e está em fase de andamento um desemprego de longo prazo. Temos também o boletins especiais, produtos especiais, é o boletim sobre o mercado de trabalho das mulheres, que é sempre lançado em torno do dia 8 de março, dia da Internacional da Mulher, uma edição anual, contendo um texto base de análise dos principais indicadores do mercado de trabalho regional, numa perspectiva de gênero e contém também uma seção de artigos sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E agora também temos um boletim sobre o mercado de trabalho da população negra, cujo o objetivo é também uma edição anual, contendo um texto base de análise dos principais indicadores do mercado de trabalho regional, e sempre na perspectiva de coordenar. Inclusive agora, dia 17 de novembro, né, semana que vem, nós estaremos divulgando o boletim dos negros. Todos os anos fazem essa divulgação. Como sempre, os boletins também seguem a orientação do sistema. Todos são elaborados, todos são divulgados na mesma data. Onde é que vai ser a divulgação? Na Secretaria do Trabalho. Normalmente porque é no mesmo dia do TAP aqui, né? Então, e normalmente nos últimos anos tem sido feito na Secretaria do Trabalho. Quem divulga é o coordenador da PED da Fundação. Então eu, no ano passado, eu divulguei, esse ano eu estou divulgando. Bom, uma outra possibilidade da PED são os nossos blocos suplementares. A PED permite, a partir do desdobramento do nosso questionário principal, a entrada de blocos suplementares, ou seja, investigações sobre variáveis, sobre determinados assuntos e variáveis que se queira ampliar a investigação. Nós temos já realizados um bloco suplementar sobre hábitos de consumo, que foi realizado em 2001, trabalhador por conta própria, realizamos em 2002 e 2006 duas tomadas diferentes sobre a identificação caracterização desse trabalhador por conta própria. E em 2008 o bloco suplementar sobre políticas públicas foi aplicado, e este aqui foi aplicado em todas as regiões metropolitanas, que é onde a PED é realizada em mais do Distrito Federal. Ou seja, existe a possibilidade de aplicar o bloco F, né, o bloco G, em cada região realizar o seu, ou como aconteceu isso nas políticas públicas, que foi realizado em todas as regiões metropolitanas de Porto Alegre. E a gente está pensando, junto com o grupo das políticas públicas, né, do Centrão, a gente está pensando numa pesquisa no próximo ano, um bloco suplementar, alguma coisa para implementar a questão do estudo da pobreza extrema. Né? Então a gente está na pobreza, a gente está pensando em alguma coisa nesse sentido. Essa é uma possibilidade. Esse aqui é para apresentar para vocês um pouquinho de como é que é o organograma da PED, né, aqui na nossa região metropolitana. Então ele é uma coordenação geral das três instituições, GES, IPE e FGTAS, na pessoa da Inês, da Ana e no meu caso. Junto a gente tem então o apoio, é formado por três núcleos, que é o núcleo de campo, onde ocorre a pesquisa propriamente dita, é a coordenação
qualidade de digitação do nosso questionário. O núcleo de controle de qualidade, que nós chamamos de núcleo de controle de qualidade, que é responsável pelo controle de qualidade da pesquisa através de uso de checadores. Uma equipe de checadores que volta ao domicílio para investigar a situação, se realmente foi aplicado. E a análise, né, a partir do levantamento das informações, uma coordenação de análise, um grupo de análise que é coordenado pelo Raul. O grupo de controle de qualidade é coordenado pela Elizabeth, que está aqui, e depois vai estar falando um pouquinho com vocês sobre como é que funciona os seus setores. E aí, o número de pessoas que envolve cada um dos setores, o número de pessoas. É um grupo muito grande, né? A pesquisa é realizada através de uma contratação. Quem faz o nosso campo é uma equipe de hoje 23 pesquisadores, a nossa meta é 25, mas o nosso número ideal é 25, hoje estamos com 23, a partir de uma empresa que é contratada via licitação pública, né? Pregão eletrônico, se contrata uma empresa responsável pelo campo da pesquisa. Essa empresa contrata os pesquisadores, realiza o levantamento de campo e esse material é entregue aqui no núcleo de campo, que faz então o recebimento desse material, depois passa pelo controle de qualidade e depois de tudo pronto, tudo analisado, tudo fechado, tabelas emitidas, o grupo de análise então produz o boletim. Aqui para ter uma ideia do fluxograma da produção mensal de dados da PET. Então nós temos umas atividades anteriores ao mês da coleta, que são sorteio de setores censitários, listagem e relistagem desses setores que são definidos, e essa parte ela é feita com bastante antecedência, porque a gente precisa de vários meses para o pessoal listar, conferir as listagens que vão entrar em campo daqui a 2, 3 meses, elas já têm que estarem prontas. Hoje nós estamos realizando as listagens de fevereiro, né, Beth? As de janeiro já estão todas prontas, né? Então está se listando lá no mês de janeiro. Checagem das listagens, sorteio dos domicílios, né, que vai definir o tamanho da amostra do mês, identificação e seleção desses, sorteio do setor, dos domicílios, retirada do rol dos domicílios que serão sorteados e faz o planejamento do campo. No mês da coleta, e hoje é dia 10, nós estamos, né, pegando os setores de largada, que nossa pesquisa começou dia 1º de novembro, né, vai do dia 1º em torno do dia 25, 26, então estamos em atividades realizadas no mês da coleta, que é a aplicação do questionário, a crítica desses questionários pelo setor específico para isso, a checagem dos questionários, a digitação, a partir do momento em que o questionário circula nesses três setores aqui e é liberado, ele vai ser digitado. Depois de digitado, ele passa por um sistema de consistência eletrônica que vai conferir eletronicamente, apesar de todo o olhar crítico que tem antes de conferência da metodologia, tem essa consistência eletrônica de dados aqui, que também vai fazer uma checagem dos cruzamentos das questões e da metodologia. E a gente chama fechar o campo, que hoje de manhã foi fechado, né? Ontem à tarde foi fechado o campo de outubro, da pesquisa de outubro. E então agora, né, lá no final na última semana de novembro, nós já estaremos divulgando então essas informações de outubro. E atividades realizadas após o mês da pesquisa. Bom, fechamos o campo de outubro ontem, né? Agora então começa a alimentação do banco de dados, a criação dos bancos de microdados, dos bancos de indicadores, a elaboração dos boletins mensais e aí lá na última quarta-feira do mês a divulgação dos boletins regionais e metropolitanos, né? Regional da nossa região e de todas as regiões metropolitanas de Porto Alegre. Isso é uma atividade intensa, antes do campo comprar muita coisa, e aqui nesse mês então nem se fala. Acho que explica porque quando está lotado, né? Explica porque quando está agitado, né? E aqui então, gente, essas são as atividades. Agora eu vou, antes de passar para o campo, para a checagem, eu vou colocar, só explicar assim, porque nós estamos agora no programa, o Ivan falou para vocês na quarta-feira, na terça-feira, sobre os projetos, né, sobre projetos do Proinfra, da CAPES, e onde ele colocou que
pelo projeto da FINEP, visando a informatização do campo. Hoje, o nosso questionário ele é aplicado em papel, né? Ele é aplicado em papel. Né? Então, tem toda uma consulta. O pesquisador preenche a lápis, o confundo, a supervisão críticos, a digitação é feita, né? Conferido tudo à mão. E nós estamos encaminhando para o próximo ano um projeto de informatização do nosso campo. Está previsto para iniciar no próximo ano esse projeto de coleta eletrônica dos dados, que vai propiciar, né, o uso de equipamento eletrônico, de POC, de detalhes, estamos em discussão, qual é o tipo de equipamento que vai se usar para fazer essa coleta de dados no campo. O que foi o grande ganho que a gente diz? Bom, nós, primeiro que a gente vai ganhar em agilidade, em rapidez, de certa forma, a gente não trabalha com a possibilidade, talvez, de... E região metropolitana já está aplica. São Paulo. São Paulo e Fortaleza. Fortaleza está iniciando a coleta já. Então, assim, a ideia de quando passar esse processo de informatização é que ele não significa a interrupção da nossa série. Então, todo esse cuidado para que não interrompa a série dos dados, né? Então, e isso passa não só pela coleta eletrônica na rua, no campo, com o pesquisador, mas internamente passa por todo o processo. É a mesma pesquisa realizada de outra forma totalmente diferente. O que prescinde, né, que toda a equipe seja treinada, modifica todas as formas de inserção. Então, a informação da coleta de campo proporcionar também a introdução, com isso nós poderíamos ter a introdução de forma mais ágil e mais rápida de blocos de pesquisas suplementares ao nosso questionário principal, né? Que vai propiciar assim, a investigação de novas variáveis, de estudos complementares à pesquisa. Né? Então, esta é o grande avanço. A gente está em trabalho, deveremos já começar a trabalhar com projetos de informatização ainda este ano, de concepção do projeto, e para o ano que vem a gente colocar isso em prática. Envolve muitas alterações, muitas mudanças, né, no campo da pesquisa, por isso que a gente está trabalhando nisso. Então eu coloco isso para a Estela, nossa coordenadora de campo, falar um pouquinho sobre os procedimentos do campo da pesquisa. Também, Estela. Eu não sou professora, eu sou uma Dulce, né? Então eu sei falar como é Dulce, então, no caso, sabe o que é isso? Muitos anos de treinamento de pesquisador nesse auditório. Então eu não consigo falar. Aí é diferente, né? Isso dá uma aula pra gente, mas enfim, eu sou a Estela, estou na fundação também há mais de 30 anos, acho que as pessoas já viram, né? Quem está chegando aqui, todo mundo já está quase saindo, né? Mas enfim, estou na TED já há bastante tempo, já desde 96, 97, né? Enfim, nós temos um grupo bastante grande, né? Como a Dulce colocou, mas hoje a gente está um pouco reduzido com relação aos supervisores. Né? Nós temos hoje 4 supervisores, o ideal para nós seríamos pelo menos 5 ou 6, que a gente já teve, né? Um grupo de 6 supervisores. E porque daí também fica mais fácil da gente receber o material com os pesquisadores. Nós temos, hoje a gente está trabalhando com 22 pesquisadores, sendo que um está em licença gestante. Então, na realidade, em campo mesmo nós temos 22. Tá? Nós temos também como supervisor, nós temos a Malu, que é a nossa colega da FEA. Temos o... eu não sei falar em microfone, eu acho horrível. Tá bem. Nós temos então a Malu, temos o Dorival, temos o Medalha e a Cleusa como supervisores. Eu como coordenadora, mas também faço supervisão porque não teria como, né? Um grupo grande de pesquisadores. A gente recebe material deles, a vocês verem manualmente, aquele monte de folhas a gente tem que olhar, tem toda uma metodologia, né? Que é igual para todos e a gente precisa, né, manter então esse cuidado, a gente precisa organizar com eles, ver todos os problemas que eles trazem de campo para nós, discutir junto na hora do recebimento, ver os problemas que eles têm. Muitas vezes eles têm que retornar algum domicílio porque faltou alguma informação ou porque não está bem coletada.
E além disso também a gente tem tanto a CBO como a CNAE, né, que são duas informações super importantes da nossa, que a gente precisa confirmar com eles toda a situação, como eles nos trazem, né, essa informação, e às vezes ela não estando bem também definida, eles também precisam retornar ao campo para nos trazer essa informação e a gente poder codificar, porque essa codificação é igual para todas as TECs, então tudo que eles trazem de informação, ela tem que estar bem clara para a gente poder depois ter uma paridade de todo o grupo, né, de todo o trabalho, todos os relatórios finais, todas as análises finais. Então essas coisas todas são super importantes, a gente precisa ter isso bem claro conosco.